Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos continuar dando uma luz à derivada pela definição. Nesta segunda parte, nós vamos resolver o problema da taxa de variação da função para dois valores absurdamente próximos. E com isso, vamos conseguir calcular a velocidade da bolinha em cada instante. Se você quer clarear suas ideias sobre a derivada pela definição, não deixe de assistir todos os nossos vídeos. Roda a vinheta! Vamos ver então como é que a gente resolve casos de taxa de variação da função quando eu tenho dois valores absurdamente próximos um do outro. Lembre-se, essa notação do 1 mais significa o 1 pela direita. Se você tem dúvida sobre isso, você tem que olhar nossos vídeos sobre limites, que lá a gente explora direitinho essa notação matemática. Então eu estou querendo calcular a velocidade entre dois instantes, né? Que para isso eu preciso usar dois instantes para calcular o ΔS sobre o ΔT. Vamos dar uma olhada de qual é essa estrutura geral. Então, lembrando que nesta situação, na verdade eu estou interessado em calcular a velocidade no instante 1, em torno do instante 1. Eu quero saber exatamente a velocidade que a bolinha tem quando ela passa por aqui. Nessa situação, eu quero calcular a velocidade no instante 1,5, quando ela está passando por aqui, e assim por diante. Aqui eu quero a velocidade no instante 3. Portanto, o que me interessa é uma velocidade num instante qualquer. Vamos dar uma olhada na estrutura aqui do nosso problema. O S de 1, S de 1,5, S de 3, isso a gente conhece, isso a gente calcula, seja por aqui a gente já calculou. Mas vamos dar uma pensada, vamos dar uma olhada neste problema aqui. Vamos abrir um pouco para clarear um pouco as ideias. Bom, S de 1, quem é o 1 mais? Ora, a gente sabe que o 1 mais é o número que está à direita do número 1, portanto, é este número aqui. Quantos zeros tem aqui? Bilhões. Quem é o número 1,5? Bom, 1,5 está aqui, mas quem é 1,5 pela direita? Ora, é um pouquinho maior que 1,5. Isso está na notação de limites. Portanto, este número aqui é um número que é um pouquinho maior que esse aqui. Quantos zeros tem aqui? Bilhões. E aí isso vai acontecer com todos os nossos problemas, né? Porque este número é quem está à direita do 3, um pouquinho maior. Olhando isso daqui, eu vou querer mexer de novo nesse número, porque eu percebo que esse número é só um pouquinho maior que este. Este número é só um pouquinho maior que este número e assim por diante. Tá ok? Então aqui, repare que a gente está com uma situação que é a posição para um certo instante, que eu sei quem é, e o outro instante é um pouquinho maior que o valor anterior, tá? Estou usando letras para algo que poderia acontecer com qualquer número. Um número e o seu número imediatamente à direita. Vamos explorar essa situação aqui. Bom, o S de 1 não tem o que fazer, isso já está bem resolvido. Mas esse termo aqui, vocês concordam que eu posso quebrar ele em dois termos? Se eu fizer esta soma, vai me dar exatamente esse resultado. O que eu estou fazendo? Eu estou apenas quebrando esse número em duas partes, porque eu sei que este número é o número anterior mais um pouquinho, em que aqui há bilhões de zeros. E esse raciocínio pode ser estendido para todo e qualquer problema. Repare, este número, da mesma forma, é o primeiro número mais um pouquinho, porque este número é quem está logo à direita do anterior. E isso vai servir para todas as situações. Professor, vai ser sempre
um termo pequenininho assim? Sempre, porque eu sempre vou ter um instante e eu quero imediatamente após aquele instante. E o imediatamente após, quando a gente viu isso lá nos limites, é quando eu somo uma pequena quantidade, uma quantidade minúscula, né? É o número que está à direita. Então repare só, para todos esses problemas, para não ter que ficar escrevendo esse número que tem bilhões de zeros, né? Esse número só para escrever esse número eu passaria a minha vida inteira, né? Porque é 0,000 bilhões de números. Eu vou falar o seguinte, quem é esse número? Eu vou chamar ele de H. Dá um nome para ele, H. Como que eu digo para um matemático que H é um número tão pequenininho assim, que ele não tem 10 zeros ou 1000 zeros, ele tem infinitos zeros. Para um matemático eu vou ter que falar H é um número que tende a zero pela direita, porque ele é positivo, um pouquinho maior que zero. Isto é linguagem, né, de limites. H tende a zero pela direita. Então H é esse número. Repare que aqui é o mesmo H. Aqui é o mesmo H, porque é a mesma quantidade. Em todos eles eu somei uma minúscula parte só para poder ficar com dois valores e ao calcular a taxa de variação aqui, eu sei que eu vou estar encontrando a velocidade naquele instante específico. Tá bom? Portanto, eu posso escrever aqui que eu tenho um S de t e um S de t mais h, em que o nosso h será este número aqui. A gente vai definir h como sendo algo muito pequeno, né, e próximo de zero. Portanto, o meu cálculo de taxa de variação, ele será feito com esta notação matemática. E agora a gente vê como que isso funciona, tá bom? Vamos resolver então agora uma taxa de variação da função com dois valores absurdamente próximos, por isso que eu vou chamar de um cálculo de derivada pela definição, porque eu não vou utilizar números, eu vou utilizar letras. E qual é a definição de uma derivada? Veja que é exatamente o que a gente tem discutido até agora. Eu quero calcular uma velocidade, que é uma taxa de variação. Só que essa taxa de variação que a gente vai calcular agora tem uma característica muito especial. Porque o que é o ΔT? O ΔT é o intervalo de tempo entre os dois tempos que eu estou tomando como referência para calcular esta velocidade. E a gente está combinando que os dois intervalos de tempo são absurdamente próximos. Portanto, quando eu for calcular o ΔT, que é este número menos este, que é a variação do tempo, a resposta disso aqui será 0,00 bilhões de zeros e 1, porque é a diferença entre esses dois números. E repare que a diferença entre esses dois números é justamente o nosso h, o h tendendo a zero pela direita. Portanto, a característica especial aqui é que o nosso ΔT ele vai ser sempre igual ao h, porque a diferença entre os dois termos é aquele pequeno pedacinho a mais que eu somei no instante anterior, que é tendendo a zero pela direita. Então repare que isso aqui é um cálculo de limite de ΔS sobre ΔT, com ΔT tendendo a zero ou h tendendo a zero, que daria no mesmo. Então o que nós estamos calculando é um limite de uma taxa de variação, quando eu tenho dois intervalos muito próximos, que forçam o ΔT a ser muito próximo de zero. E é isso então que a gente vai começar a resolver aqui. Então eu tenho essas duas situações. Eu tenho um número e o número mais alguma coisinha. E agora a gente vai se focar aqui. Primeira coisa, não importa se você está trabalhando com números ou com letras. A nossa função matemática é essa. Se aqui tem um número, né, t é 1, t é 1,5, 2, como é que eu faço a conta? Ora, professor, o senhor pega esse número e joga aqui. Se eu chamar esse número de t mesmo, pega o t, joga aqui, a conta será 4t². Basta você me dizer quem é esse cara, eu faço essa conta e vou obter. Tanto é que nós já fizemos estas contas e obtivemos aqueles resultados. Mas e se o número for t mais h, ou seja,
o número inicial mais aquele pouquinho. E eu preciso jogar isso aqui na função matemática, porque ao invés de escrever, né, 3,00001, eu vou estar escrevendo 3 mais 0,0001. Então, ao invés de usar um único número, eu estou usando dois números com uma soma no meio. Como que ficaria isso? Olha só esse exemplo aqui. Se eu tenho S de 3, eu jogo 3 aqui, 3 ao quadrado, 9, vezes 4, 36. Suponha que esse número, eu quebrasse ele em dois números. Se eu somar eles, dá 3. Não tenho dúvida que se eu pegar este número e jogar aqui e fizer essa conta, ao final tem que dar 36. Porque eu vou pegar um número, só que eu estou quebrando ele em duas partes, como eu fiz aqui. Então você tem que pegar esse número e colocar no lugar do t. Porque isto é t, isto é t. Tá? Então eu estou dando um exemplo só para entender o que vai acontecer quando eu pegar isso e jogar aqui. Tá? Se fossem dois números, eu teria que fazer da seguinte forma. Bom, a fórmula é 4t ao quadrado, certo? Da mesma forma que aqui eu fiz 4 vezes 3 ao quadrado. Só que ao invés de 3, eu vou escrever 2 mais 1. Para resolver isso aqui, 4, né? Eu quero só mostrar o que acontece se eu botar, ao invés de um número, uma soma de números dentro do quadrado. Vocês vão ter que lembrar de produtos notáveis, tá bom? Quando eu faço uma coisa mais outra, né? A mais B ao quadrado, um número mais outro. A resposta é sempre esse padrão aqui, que a gente chama de um produto notável, né? Você faz ele vezes ele mesmo, faz as distributivas, chega nessa resposta. Portanto, se isto aqui é o meu número A e isto aqui é o meu número B, representando uma soma ao quadrado, a resposta será quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá ok? Aqui eu posso até escrever assim. Então, quando eu tenho uma soma, eu sou obrigado a colocar desta forma, tá ok? Aqui, você está fazendo, você não poderia somar? Aqui eu poderia somar, mas aqui não existe a soma, né? É T e é H. E eu quero entender, se eu pegar isso e jogar aqui e ficar ao quadrado, o que vai acontecer com esse termo? Portanto, quando eu faço uma conta dessa, isso aqui vale 4. Isso aqui dá mais 4. 2 vezes 2 vezes 1. Isto aqui é 1. Se eu somar isto, 8 mais 1, 9. Toda esta conta dá 9. 4 vezes 9, 36. Se deu a mesma resposta, é porque este procedimento é válido. É isso que eu quero mostrar só. Que se você quebra um termo e coloca ele aqui dentro, você é obrigado a fazer quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E a resposta que você vai obter seria a mesma que se você tivesse juntado os termos, tá bom? Então eu vou aplicar este raciocínio aqui nessa situação. Portanto, eu vou fazer 4, que multiplica t mais h, elevado ao quadrado. No lugar deste t, estou botando t mais h. Isto aqui vai ficar 4, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tá joia? Então, esse termo dá isto, este termo dá isto aqui, e que eu posso fazer aqui ainda uma distributiva, tá joia? Portanto, este termo será 4t quadrado, 4 vezes t, 4 vezes 2, 8th mais 4h quadrado. Fiz uma distributiva. Qual que é, né, ΔS sobre ΔT? Isto é a taxa de variação. Portanto, vai ser posição final. Isto é a posição final. Isto é a posição inicial. Eu vou fazer este resultado menos este resultado. Só que eu desenvolvi com letras e cheguei nesta formulação. Portanto, ΔS
Resultado final menos resultado inicial dividido ΔT, este tempo, menos este tempo, que serão os mesmos números. Repare só, 4t² menos 4t². Isso aqui, eu posso fazer essa conta, dá zero, porque t, onde aparece t, será sempre o mesmo número. 1 e 1 mais um pouquinho. 2, 2 mais um pouquinho. Se esse aqui vale 5, esse t também vale 5. Todo lugar que você vê o número t, ele vai valer o mesmo número. Por isso, este resultado vai anular este resultado. T menos t. Isto vai cortar com isso. Desta conta vai sobrar 8th mais 4h² dividido por h. Pessoal, lembra o raciocínio de limites? H é um número que tende a zero. Ele é absurdamente pequeno. T é um número qualquer. Instante 1, instante 2, instante 1,7, né? T é um número. Quando eu fizer 8 vezes o T, que é um instante qualquer, vezes H, que é um número absurdamente pequeno, pode ter certeza, isso vai dar um número absurdamente pequeno e positivo. H é absurdamente pequeno, elevado ao quadrado vai dar mais absurdamente pequeno ainda. Vezes 4 continua dando absurdamente pequeno. Quem é H? É o próprio número absurdamente pequeno. Repare que eu tenho uma situação aqui que isso a gente chama de um limite indeterminado, mas eu sou capaz de trabalhar essa expressão matemática e fugir dessa conta, porque essa conta é um número absurdamente pequeno dividido por outro número absurdamente pequeno. Este número é igual a esse? Não, não é. Eles só são absurdamente pequenos. Tanto é que este número é 4 vezes o número ao quadrado. Aqui você tem algumas multiplicações. Então, eu tenho um probleminha que chama-se um limite indeterminado. Mas se eu trabalhar esta expressão, eu consigo fugir dessa situação, de um limite indeterminado para um limite determinado, igualzinho aos que a gente viu lá nos nossos vídeos de limites. O que eu vou fazer? Se é um termo, uma soma de dois termos dividido por um único termo, eu vou quebrar isso em duas partes. Opa! É como se eu vou quebrar isso em H e H, ao invés de escrever um único H. Então a situação que eu tenho é essa, eu vou quebrar em duas situações. 8th sobre H mais 4h² sobre H. Aqui é multiplicação. Portanto, existe uma simplificação. Professor, eu poderia simplificar aqui? Não, não poderia. Lembre-se disso aí. Uma soma entre termos, você não pode simplificar. Quando eu quebrei isso em dois termos, aqui eu posso realizar uma simplificação e aqui eu posso realizar uma regra de potenciação. H² em cima, H primeiro embaixo. Posso pensar em simplificar, aqui tem dois Hs, aqui tem um, ou aplicar a regra de potenciação. Moral da história. O que sobrou aqui? 8t. O que sobrou aqui? Ao aplicar a regra de potenciação, vai me dar 4 vezes H. H primeira, porque eu fiz o de cima menos o de baixo. Mas a gente sabe que esse número, o H é muito pequeno. Então, 4 vezes um negócio absurdamente pequeno, isso aqui é praticamente zero. Lógico, um zero pela direita, mas praticamente zero. O que sobrou deste raciocínio, que foi o cálculo da taxa de variação da função quando ΔT tende a um número muito pequeno? Sobrou o seguinte, 8t. O que eu quero dizer com isso? Que a velocidade, num certo instante,
será calculado por esta expressão matemática. Toda vez que eu pensar no número instante 1 segundo, velocidade no instante 1 segundo, e colocar 1 aqui e fazer esta conta, na verdade o que eu estou resolvendo é um problema para 1 segundo, e 1 segundo é um pouquinho depois de 1 segundo à direita. Que todo esse desenvolvimento será válido, em que t vale 1. Portanto, eu posso afirmar que a velocidade da bolinha, quando ela está passando nesta posição, jogando 1 aqui, é 8 metros por segundo, porque eu joguei 1 aqui. E no instante 1,5, eu posso afirmar que a velocidade da bolinha, quando ela está passando aqui a velocidade era 0, nossa velocidade inicial, instante 1,5. 1,5, 1,5 pela direita. Se eu fizesse todo esse raciocínio com t valendo 1,5, 8 vezes 1,5. Resposta, 12 metros por segundo. Para o instante 2 segundos, V de 2. Coloca 2 aqui, 16 metros por segundo. Repare, eu descobri uma fórmula matemática que me calcula a velocidade sempre num instante, que na verdade, para calcular nesse instante, instante 3, 2,5, 5,7, qualquer instante, esta bolinha caindo, a sua velocidade pode ser calculada em qualquer instante através desta fórmula. E esta fórmula foi obtida partindo-se do pressuposto que eu estava analisando uma situação de posição, duas posições, cuja diferença seria um intervalo de tempo infinitamente pequeno, uma variação minúscula no intervalo de tempo. Então, quando eu faço um raciocínio desse, eu chamo isso um cálculo de derivada. Por quê? Porque é uma taxa de variação com ΔT tendendo a zero, ou um ΔX tendendo a zero. E eu faço pela definição porque eu não vou usando números, eu vou usando letras de forma que eu encontro uma solução que não me serve apenas para um número, instante 1, instante 2, me serve para qualquer instante, tá bom? Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, compartilhe com seus amigos, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!